Amém, gente? Então vamos lá. Eu vou ler dois textos com vocês rapidamente. Se vocês puderem ir comigo, os irmãos lá da mídia. Vou começar com Ruth, capítulo 1. Alguns versículos do capítulo 1. Logo depois nós vamos para outro texto. Ruth, capítulo 1, diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali 10 anos, quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seus dois filhos e de seu marido. Diga comigo, desamparada. Vamos agora no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Que diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Pessoas que Pilatos mandou matar, né? Verso 2. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Verso 4. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Verso 5, Jesus respondendo: Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Deixa eu agora contextualizar isso aqui na nossa linguagem comum de hoje em dia. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está citando 2 casos de tragédias. Tá? Ele está citando 2 tragédias daquela época, que foram tragédias que marcaram muito profundamente aquele povo que viu e assistiu aquilo acontecer. A primeira tragédia foi um grupo de homens que Pilatos mandou matar. Né? Houve alguns inícios de revolta naquela época, e Pilatos era muito sem misericórdia, um homem muito bruto. Então, qualquer coisa que soasse para Pilatos como a possibilidade de uma revolta, ele mandava matar todo mundo. E nesse caso aconteceu isto. Galileus, que provavelmente estavam indo para fazer o sacrifício, ou levar o sacrifício, ou indo cultuar. Por isso Jesus diz: Cuidais vós. Vocês acham, agora falando na linguagem nossa, vocês acham que aqueles galileus foram mais pecadores do que todos os demais galileus por terem padecido isso? Por quê? Porque Pilatos mandou matar esses caras por seja lá o que for que aconteceu. De repente vem soldados lá e começa a matar todo mundo, uma carnificina. Aí Jesus disse: Não. Antes eu vou dizer para vocês, se vocês não se arrependerem, todos terão o mesmo destino. E aí ele cita um outro caso. Houve um acidente em Jerusalém. Esse acidente ele está registrado em textos fora da Bíblia. A única coisa que a Bíblia fala sobre esse acidente é o texto que nós estamos lendo. Tá? Eles estavam construindo uma grande torre em Jerusalém, Torre de Siloé. E essa torre, a intenção dessa torre era ajudar na construção de aquedutos, né, para transportar água da montanha
das montanhas para Jerusalém. E aí houve um acidente, essa torre desabou, caiu, matou muita gente. Ela caiu sobre casas, sobre muita gente, morreu muita gente, uma tragédia. E aí Jesus está falando disso, dizendo, aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, vocês acham que eles foram mais culpados do que todos os homens que habitam em Jerusalém? Por causa da tragédia que os acometeu? Aí Jesus diz, não se enganem. Antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Muito bem, então vamos entender o que um texto tem a ver com o outro. Eu estou tentando sempre, aos domingos, sempre abordar textos, à medida do possível, que o grupo que está lendo a Bíblia aí em um ano tenha passado por ele ou vá passar por esse texto breve, né? Então, nós já lemos o livro de Ruth, logo estaremos no livro de Lucas, e vocês vão passar por esses textos, então ajuda você a compreender a Bíblia de uma forma mais macro, mais abrangente, vamos colocar assim. Então, vamos entender primeiro o que está acontecendo no livro de Ruth, para você entender do que Jesus está falando aqui em Lucas. No livro de Ruth, nós temos duas tragédias que poderiam ser devastadoras para a história e para a vida de Noemi e de Ruth e de Orfa. Essas duas tragédias são a morte do provedor da família, que era Elimeleque, que tem um nome bonito. Elimeleque significa Deus é rei, ou Deus é o meu rei. Esse homem imigrou para um outro país, saiu da sua região, devia ter lá algum problema econômico acontecendo, inflação muito alta, né, falta de emprego. Ele falou, eu tenho uma ideia, vamos imigrar para os Estados Unidos, quer dizer, para os Estados Unidos não, para Moabe. Vamos imigrar para as terras de Moabe. E ele migra para essa nação, esse país que hoje é a Jordânia, né? É vizinha de Israel, na verdade. E quando ele chega lá, alguma coisa acontece, uma doença súbita, um mal súbito, esse homem morre. Morreu, do nada. Noemi agora sem esposo, com 2 filhos, já provavelmente na idade adulta, porque logo em seguida eles arranjam moças moabitas, estrangeiras, portanto, e se casam com elas. E embora Noemi estivesse sem marido, mas ela ainda tinha 2 filhos em idade produtiva, capazes de se casar, de bancar a casa, proteger a mãe, e tudo bonitinho. O problema é que nesse ínterim, logo depois, os 2 também morreram. Agora você imagina se isso não é uma tragédia devastadora para qualquer família. Imagina uma família perder, ou toda a família se perde, ou fica, às vezes acidentes acontecem e de repente um membro da família fica vivo enquanto 3, 4, 5 morrem. E deixa eu aproveitar este raciocínio que eu estou apresentando para falar sobre o Rio Grande do Sul. O que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. E esta palavra que eu estou dando hoje, e eu vou caminhar numa certa direção, tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil. A tragédia do Rio Grande do Sul foi uma tragédia anunciada. Tá? Pessoas, hidrólogos e geólogos, durante algum tempo fizeram relatórios de risco na região e anunciaram, vai acontecer. E isto foi anunciado, inclusive, no governo, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Eles fizeram um levantamento, disseram, precisa ser feito isso, porque senão vai acontecer uma catástrofe nesta região. Porque existem algumas características geológicas e topológicas que têm a ver com as nuances do terreno, não é? As elevações dos terrenos, como os rios e os lagos correm por entre aquele terreno, e a saída de água para o mar é muito estreita, é muito pequena para escoar um grande volume de água se viesse a acontecer. Então eles fizeram esse relatório e entregaram na mão da presidente da República na época, que pegou o relatório, abriu uma gaveta, enfiou o relatório na gaveta e fechou a gaveta. A Dilma sai, entra o Temer,
o Temer fica pouco tempo, sai o Temer, entra o Bolsonaro, fica um período inteiro da sua presidência, mas igual a história do Trump aqui, perseguido do início ao final, porque eles tinham medo que ele se reelegesse, e assim, o que aconteceu? Exatamente aquilo que foi anunciado pelos estudos dos peritos, aconteceu a tragédia anunciada. O Rio Grande do Sul está com X números de cidades, até então que alguém tinha me falado, 27 cidades, uma coisa assim, um número grande de cidades, todas debaixo d'água, incluindo Porto Alegre, que nós conhecemos o ano passado, quando nós estivemos lá no sul. Porto Alegre está debaixo d'água. A água escoa um pouco, aí chove de novo. E tem um pastor amigo nosso lá, que saiu de São Paulo, deixou a sua igreja, deixou a sua casa, a sua família, seu business, seu negócio, e entrou num carro lá com um grupo de pessoas e foi parar lá em Porto Alegre para poder ajudar, se voluntariar. E nós levantamos uma campanha na internet, na quinta-feira passada, para arrecadarmos 1.000 cestas básicas. Não sei aqui quem viu essa live. Para arrecadarmos 1.000 cestas básicas e 1.000 bíblias. E o que vocês acham? É possível ou não a gente arrecadar 1.000 cestas básicas e 1.000 bíblias? Sim ou não? Quanto tempo mais ou menos vocês acham que a gente consegue arrecadar isso aí? Uma semana, 15 dias? O que vocês acham? Nós já arrecadamos 5.000 cestas básicas, de quinta-feira para cá, e já arrecadamos 1.000 bíblias. Como nós arrecadamos mais cestas do que bíblias, nós decidimos aumentar o número de bíblias, e agora queremos arrecadar mais 5.000 bíblias, mais 4.000 bíblias, para termos uma bíblia em cada cesta básica. Então, a ideia nossa é entregar para pelo menos 5.000 famílias uma cesta básica, com tudo aquilo que é básico, que é necessário para manter uma família de pé, comendo e se alimentando, e dentro dessa cesta uma Bíblia, porque inclusive os crentes da região perderam suas Bíblias. Perderam suas Bíblias. Tem igrejas agora pedindo, pelo amor de Deus, mandem Bíblia, nos ajudem com Bíblia, para nós podermos distribuir de novo dentro da igreja. E o mais importante, escute bem, o Rio Grande do Sul é o estado menos evangélico da nação. E eles dizem, tem várias informações sobre isso na rede por aí, dizendo que, assim como a Bahia, o Rio Grande do Sul é o estado que mais abriga bruxaria, feitiçaria, macumbaria, esse tipo de prática demoníaca que provoca, de fato, a reação, não só de Deus, mas a reação da natureza. E baseado no que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu quero entender algo que Jesus está dizendo, porque uma das coisas que eu tenho visto por aí, quando eu olho para a situação que está acontecendo no Brasil, Rio Grande do Sul, e até nos Estados Unidos e outros lugares, no Texas, aconteceu há pouco tempo atrás, também uma inundação numa cidade do Texas. Aconteceu também aqui no centro do país, na região de Oklahoma, por ali, um tornado gigantesco, devastou uma vila inteira, a vila foi embora, toda. Porque normalmente quando o tornado passa, ele passa aquele funil, por onde ele passa, ele vai destruindo ali o rastro por onde ele passa. Só que esse tornado era tão monstruoso, ele era tão grande, tão largo, que ele devastou a vila inteira, destruiu a vila. Diga comigo, tragédias acontecem. E Jesus está falando aqui de tragédias. E ele está falando de tragédias, tentando nos dizer algumas coisas. Número 1, ele está dizendo o seguinte: não pensem que as pessoas que são vítimas de tragédia, elas foram vítimas de tragédia porque fizeram algo pior do que aquilo que eu, que não fui, fiz. Ele está dizendo o seguinte: não tente equacionar pecado. Ah, mas aquela região tem muitos macumbeiros. É verdade. Ali não tem tantos macumbeiros, mas tem o quê? Tem prostituta, tem traficante de droga, tem meio crente, tem... Aí a gente acha que aquela região tem que ser destruída e aquela região não. Jesus está tentando nos ensinar um princípio um pouco diferente. Ele está tentando nos ensinar que, primeiro, Deus não é vingativo. Deus não é vingativo como, às vezes, a crentaiada gostaria. Um dia Jesus estava passando por Samaria com seus discípulos. E quando ele está passando por Samaria, começa a ministrar ali a palavra para um, para outro. Aí acontece uma revolta em Samaria, vem aquele povo gritando,
expulsando Jesus com seus discípulos. Aí João, o discípulo do amor. João! Não era Pedro, não, o discípulo da espada, não, o discípulo do amor. Chega para Jesus e fala assim: Senhor, vamos orar para descer fogo do céu e destruir essa vila? Aí Jesus olha para ele e fala assim: vocês não entenderam ainda qual é o espírito que está em vocês, né? Vocês não entenderam ainda de que espírito vocês são, né? A que espírito vocês pertencem? Jesus estava andando na terra fisicamente, ele era a manifestação física da misericórdia de Deus. Você sabe por que muita gente hoje se mantém distante das igrejas? Porque as igrejas desenharam o Jesus errado. As igrejas desenharam um Cristo errado. Cristo veio e se manifestou como a materialização da misericórdia. E por ser misericordioso, ele disse: eu não vim julgar a terra, eu vim salvá-la. Eu não estou aqui para julgar os homens, eu estou aqui para salvá-los, para resgatá-los. E Jesus sabia que tragédias aconteceriam, terremotos aconteceriam, vulcões explodiriam. Jesus sabia que inundações aconteceriam. E ele sabia também que dentro dessas tragédias nós encontraríamos 3 tipos de pessoas. Então vamos para o livro de Ruth agora. No livro de Ruth, deixa eu só voltar aqui porque eu estou tem bateria em suas Bíblias. Antigamente vocês trouxeram Bíblias. Ruth, 3 tipos de pessoas nessas tragédias. Nós temos... Aliás, eu vou adicionar mais uma agora, me veio à mente. Eu vou adicionar mais uma, eu vou ficar com 4 tipos. Por quê? Porque eu preciso adicionar os que pereceram. Vamos começar por esses que pereceram. Em tragédias nós temos, número 1, pessoas que perecem. Temos aqui Elimeleque, Malom e Quilion. Vítimas de uma situação qualquer, um mal súbito, de uma doença qualquer, algo aconteceu e aqueles 3 de uma mesma família morreram. Então, primeiro tipo de pessoa em tragédias, os que perecem. E lá no Rio Grande do Sul, a coisa é incontável. O pastor falou comigo. Quando ele chegou lá, ele falou comigo: meu amigo, a gente ouve aí pelas redes aí, o governo dizendo que tem não sei quantos, 100 e tantos mortos, não sei o que lá, tá. Ele falou assim: meu amigo, o número de mortos é incontável. Incontável. Todo lugar que a gente chega, ou para resgatar, ou para levar mantimento, o cheiro é insuportável. Tem corpos para todos os lados afundados nessas águas. Esses corpos só vão aparecer quando essas águas realmente baixarem. Mas o governo está mentindo, diz: só tem tantos mortos, não sei quantos mortos, tantos desaparecidos. Não. São milhares e milhares e milhares de mortos. Só numa região, tem 27 mil casas. 27 mil casas, não é pessoas. Casas. Dessas 27 mil pessoas, tem milhares de pessoas que não foram contadas, que ninguém sabe onde estão. Um número X que foi resgatado, alguns que se salvaram por conta própria, outros que não foram atingidos, mas tem milhares lá que eles não sabem onde estão. Cadê fulano, cadê ciclano? Porque eles não estão nos abrigos. Porque 27 mil casas, nós temos que contar pelo menos 3 por cada casa aí, pelo menos. Então nós estamos falando aí quase de 90 mil pessoas. 72 mil pessoas. Olha que loucura. Isso é muito sério, gente. Elimeleque, Malom e Quilion são as vítimas das tragédias. Mas tem uma outra pessoa, um outro tipo de pessoa, é a órfã. Órfã é o tipo de pessoa que não se envolve quando a coisa fica feia para o lado do outro. É aquele tipo de pessoa que vai cuidar da sua vida. Não, eu tenho coisas a fazer. Aí ela vem, Noemi, gente, é o seguinte, deu BO, eu vou voltar para Belém, parece que a coisa lá está um pouco melhor e tal, vou voltar
Aí órfã, não, minha filha, vocês vão cuidar da vida de vocês. Não se preocupe, está tudo bem comigo, eu não tenho mais nada para dar a vocês. Vão cuidar da vida de vocês. Então, o segundo tipo de pessoas em situações como essa são as órfãs. São aquelas pessoas que estão preocupadas só com o seu umbigo. Vocês viram agora o que aconteceu? Não sei quem acompanha as notícias do Brasil, mas tem um ex-jogador de futebol chamado Neto lá no Brasil, que se levantou agora contra o Clube Guarani, Clube de Futebol Guarani em São Paulo, porque cedeu o ginásio para o Tarcísio, o governador de São Paulo, e o ex-presidente Bolsonaro para levantarem mantimentos, uma campanha para levantarem mantimentos, para arrecadar roupas e mantimentos para o pessoal do Rio Grande do Sul. Esse Neto, que é apresentador de um programa de televisão na Band, se levantou contra o Guarani porque o Bolsonaro vai estar lá e porque o Tarcísio vai estar lá e ele é Lula. Então, olha bem a cabeça desse órfã, desse energúmeno. Ou seja, porque tem um político envolvido que ele não gosta, ele não quer que aconteça o evento, deixar de arrecadar toneladas de alimento e de roupa, porque tem um político lá que ele não gosta. Vocês estão ouvindo, gente? A que ponto que chega o ser humano? É mais ou menos o seguinte, não entrou água na minha casa, eu vou ficar só olhando a janela aqui, deixa eu ver. Olha, que coisa terrível, hein? Fecha a cortina aí para não entrar o mau cheiro. São as órfãs, são pessoas que estão ao lado das outras enquanto elas podem ganhar alguma coisa, enquanto elas podem receber alguma coisa ou arrecadar alguma coisa. Quando passa aquele momento, não tem mais nada para pegar, não tem mais nada para receber, você não tem mais nada para me dar? Não. Boa sorte, hein? Tapinha nas costas, eu vou cuidar da minha vida. E a órfã, ninguém nunca mais ouviu falar dessa mulher, dessa abençoada. Ela foi embora. Olha bem, verso 11. Porém, Noemi disse, tornai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por marido? Então, verso 14, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Coisa, né? Como que às vezes um beijo pode significar tanta coisa ruim, né? Um beijo. Um beijo, gente. Judas chega para Jesus. Vem cá, meu amor, vou aproveitar para tirar uma casquinha aqui. Vem cá. Judas chega para Jesus na maior cara de pau. Mestre. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Judas, com um beijo você trai o filho do homem. Com um beijo, Judas. Isso por si só já nos ensina uma lição muito preciosa. Nem sempre as pessoas que nos beijam são as que nos amam. Às vezes, as que nos amam são aquelas que dizem coisas ácidas para nós. E verdadeiras. Às vezes, pessoas que olham para a gente na cara dura e falam assim, você está errado, você tem que mudar. Você não devia ter feito isso. Fulano tem razão, você está errado. Você está errado. Aí você rompe com aquela pessoa, não é? Fulano de tal não me entende. Aí rompe e vai lá para a casa do outro que te beija na testa toda vez que você chega. É ou não é? Sim ou não, gente? Vocês não estão ouvindo, vocês não querem nem ouvir, né? É o tipo da palavra que não interessa muito, sim ou não? Não, eu vou ficar com fulano porque toda vez que eu encontro ele me beija na testa. Ou ela me beija na testa. Aí vem órfã, minha sogra, levanta a mão. Minha sogra. Diz a Bíblia que chorou, né? Só. Diz aqui no texto, versículo 11, diz assim, então levantaram a voz e choraram. Sogra. Tipo, graças a Deus me livrei dessa. Não ia
ter que parar lá em Belém com essa viúva que não tem marido, não tem filho, não tem mais nada, ficar agarrado nessa mulher aí pro resto da minha vida. Vocês lembram quando eu preguei aqui no culto passado sobre lealdade? Lealdade e fidelidade? Era a marca poderosa e transformadora que tinha em Ruth. Espírito de lealdade. A segunda é pessoas tipo Orfa, que lavam as mãos, não fazem nada e vão cuidar de suas vidas e se viram muito bem. Sabe lá o que passou na cabeça dessa moça? Eu sou novinha, não sei o que lá, vou ficar agarrado com essa mulher aí velha, assim. Não, eu vou arrumar outro marido, vou me dar bem, não sei o que e tal. Terceiro tipo de gente, em tragédias, são as pessoas que sofrem as consequências da tragédia. Número 1, as pessoas que morrem nas tragédias. Elimeleque, Malom e Quilion. Número 2, as pessoas que não estão nem aí e vão cuidar de suas vidas, é Orfa. Número 3, nós temos Noemi, são as pessoas que sofrem as consequências diretas das tragédias. Agora escute bem, gente. Chegar online, na internet, ou seja lá o que for, e dizer para aquelas pessoas que estão lá agora no Rio Grande do Sul, sem casa, devastada, sem móveis, sem nada, zero. Tem gente lá que só tinha a roupa do corpo. Suas casas foram destruídas. Não tinham mais nada. E chegar para aquelas pessoas e falar, sabe o que é isso aí? Isso é pecado. Isso aí é porque não sei o que, o Rio Grande do Sul está assim, assado. Deus está destruído, Deus está julgando, Deus está não sei o quê. Não é nada diferente do que João e alguns discípulos tentaram fazer com Samaria na época. Senhor, vamos orar para descer fogo do céu e destruir essa vila. Como que eles ousam rejeitar o Senhor desse jeito? Aí Jesus fala, vocês não sabem de que espírito vocês são. Em outras palavras, vocês não entenderam quem eu sou, número 1, e vocês não entenderam por que eu vim. Vocês não entenderam. Porque se vocês tivessem entendido, vocês nunca estariam pedindo para eu destruir essa vila. Eu quero salvar essa vila. Eu quero redimir esta vila. E aí o que acontece em Samaria? Depois, no capítulo 4 de João, acontece um avivamento em Samaria. A mulher que Jesus encontra ao poço de Jacó, essa mulher se torna uma evangelista em Samaria. E Samaria conhece o Messias. Samaria é salva, muita gente ali é salvo. Quando chega no livro de Atos, Filipe vai para Samaria e um avivamento acontece em Samaria, porque Jesus não ouviu o conselho dos discípulos de destruir a cidade, destruir a vila. Diga comigo, nosso Deus é misericordioso. Aí eu fico imaginando as pessoas olhando para Noemi. Pensa bem, gente. Meu Deus, como que eu gostaria que 70 mil pessoas ouvissem isso hoje? Escute bem, aquela mulher estava completamente devastada. Devastada. Ela tinha perdido tudo. Tudo. Olha o que ela diz. Olha bem. Verso 13, ela falando agora ainda para as meninas, agora para Ruth, porque a outra já tinha picado a mula. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada, ela falando agora para Ruth. Minha filha, sua cunhada já foi embora, já foi cuidar da vida dela. E volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não insista para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, tararara. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Agora, escute bem. Quando ela chega em Belém, eu ainda estou falando da terceira pessoa, que é Noemi. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta a Noemi? Noemi significa agraciada, feliz, nome. Não é esta Noemi? Aí Noemi diz, não me chame assim.
Me chame de Mara, amarga, amargura, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Escute bem. Um dos vídeos que o pastor Sidney postou agora, que eu estava vendo ontem à noite, ele num galpão assim, sei lá, 10, 20 vezes maior do que isso aqui, um galpão e aquele empilhado, colchão para todo lado, comida, água e tanta coisa, e carros do lado de fora com mais água, com mais isso, com mais aquilo, e ele mostrando aquilo e falando assim, gente, que coisa linda. É num momento como esse que a gente vê a verdadeira índole do povo brasileiro. Enquanto que o governo é um incompetente, olha o povo brasileiro. Água em abundância, roupa em abundância, colchões em abundância. É que a tragédia é grande demais, mas aquele galpão e aquele é um dos, né? Lotado de doação. Ou seja, o texto diz que quando Noemi chegou, diz que toda a cidade se comoveu. Como é que você vai chegar agora para uma pessoa que perdeu a família inteira? Você vai chegar com uma postura religiosa e falar, sabe o que é isso? Isso é a feitiçaria do Estado. Isso são os campos, os terreiros de macumba que tem por aí. É porque você não aceitou Jesus como seu Salvador. E começar a desenhar um Jesus que não é o Jesus verdadeiro dos evangelhos. O Jesus dos evangelhos é misericordioso. O Jesus dos evangelhos é santo, é puro, é reto. O Jesus dos evangelhos ama. Antes de qualquer coisa. Ama! Ele está olhando para o Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, ele está vendo que aquilo que aconteceu lá poderia ter sido evitado. Os governantes fizessem a sua parte, aquilo poderia ter sido evitado. E olha bem, está para acontecer a mesma coisa no Maranhão. Mesma coisa. Tem regiões do Maranhão que os geólogos, os hidrólogos já alertaram. Vai acontecer uma tragédia. Todo mundo dormente, fazendo de conta que não está acontecendo nada. Pernambuco também. Aliás, eu acho que é Pernambuco. Está correto, Pernambuco. Vocês estão entendendo, gente? E o Senhor está olhando para o Rio Grande do Sul e ele lá no seu trono de glória, meneando a cabeça, dizendo, isso poderia ter sido evitado. Eu dei a eles recurso, poder, inteligência. Isso poderia ter sido evitado. Por que é importante entender o que eu estou ministrando aqui hoje? Porque muita gente nas redes falando tanta besteira. Escute bem, Jesus está muito mal representado por aí afora. Muito mal representado. Como é que você vai receber uma mulher como essa, agora sem marido, sem 2 filhos, arrebentada, uma nora já desapareceu, não quer nada com ela, está aquela mulher sozinha, sem nada, já numa idade avançada, dos seus 60 para 70 anos de idade. Como é que o senhor sabe, pastor, que ela tinha isso? Ora, ela tinha 2 filhos casados que morreram casados. Não estamos falando de uma mulher de 30, 40 anos de idade, não, gente. Eu e Zanda, que tivemos filhos cedo, nosso filho fez ontem 35 anos de idade. Estamos aqui, eu com 60 agora em outubro, e ela com 40 e poucos. E nós tivemos nossos filhos cedo, nós casamos, vamos logo botar esses meninos para fora? Vamos embora. Já resolvemos tudo, para a gente chegar numa certa idade, a gente está tranquilo. Apesar de que não está tão tranquilo, né? E filho preocupa até o fim da vida, né? Mas fizemos a nossa parte. Então Noemi era o quê? Mínimo, 60, 65 anos de idade. Mínimo. Não teria nenhuma condição de trabalhar para poder sustentar ela e a nora e viver para o resto da vida. Não tinha nem para onde ir. Terceiro tipo de pessoas são as pessoas que perderam tudo. Você consegue entender que no Rio Grande do Sul, um estado do nosso querido Brasil, tem milhares e milhares de famílias que perderam absolutamente tudo. Não tem nada. A gente perde aí um carro, ou uma bobagem qualquer, um emprego, qualquer bobagem a gente perde, a gente fica em pânico. É ou não é? Imagina pessoas que perderam absolutamente tudo. Quando eu digo tudo, perderam a casa física,
perderam tudo que tinha dentro da casa, perderam tudo que era pessoal, documentos, qualquer coisa, se tinha joias, relógios, telefones, seja lá o que for, apesar de que muitos nem nada disso tinha, mas perderam tudo e perderam parentes. Parentes. Um caso, gente, não sei se eu falo, não tem criança aqui não, né? Um caso tão chocante que os bombeiros estavam resgatando uma família e tinha uma criança no meio. E aí botaram a criança no barco e quando foram saindo, a criança pediu para pegar o boneco, tinha um boneco boiando. E a criança pediu, pega o boneco, pega o boneco, pega o boneco. Começou a chorar, chorar. Os bombeiros foram em direção, quando chegaram lá, era o corpo de uma criança. Era uma criança morta, boiando nas águas. E casos como esse repetiram as toneladas. Aí as pessoas vão para a rede e começam a martelar o Estado e as famílias. Deixa eu te falar uma coisa. Em momentos como esse que Deus nos dá a oportunidade de ser igreja, não há uma instituição mais poderosa do que a igreja. Estou te falando que eu e o pastor Sidney abrimos uma campanha numa live na quinta-feira. Quem é Jefferson na fila do pão, pelo amor de Deus? Abrimos uma campanha na sexta-feira por 1.000 cestas, já ganhamos 5.000. E agora queremos 5.000 Bíblias, porque nós estamos preocupados com o futuro espiritual dessas pessoas. Quem está me entendendo? E tem um quarto tipo de pessoa nessa história de tragédia, são as Ruths. São as pessoas que se importam, são as pessoas que se preocupam, são as pessoas que arregaçam a manga, são as pessoas que fazem alguma coisa. Tipo, não é comigo. A senhora que se vira, a senhora perdeu o seu marido e perdeu os 2 filhos, eu sou mocinha ainda, eu sou jovem. Foi o que pensou a órfã, posso te garantir. Voltou para Moabe, procurou lá um tipão bacana, um carinha qualquer, se casou e sabe lá Deus o que foi da vida dessa menina. A Bíblia não, escute bem, a Bíblia não rastreia história de gente que desiste. Por que a história é de Ruth e não de órfã? Por que o escritor não foi atrás de órfã? Contar a história da moça que desistiu. A Bíblia não está nem aí para quem desiste, gente. A Bíblia não rastreia desistentes. A Bíblia rastreia persistentes. O escritor está com a pena na mão e fala, não, espera um pouquinho, vamos seguir aquela moça ali. Você viu o que ela fez com a sogra? Não, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não insista que te abandone. Não vou te abandonar no momento de tragédia. Não me peça para fazer isso. E o escritor falou, opa, segue essa moça, conta a história dela, vamos contar a história dessa moça, que não desistiu. E aí vai o escritor atrás com a pena e começa a escrever. Não, ela fez isso, fez aquilo, e foi. Resultado foi parar na linhagem de quem? De Jesus. Bisavó do rei Davi, o maior rei da história de Israel, e por conseguinte entrou na linhagem messiânica, na linhagem de Cristo. Quarto tipo de pessoa, são aquelas pessoas que se importam. São aquelas pessoas que, tipo, não quer saber, você era macumbeiro? Você tinha um centro de macumba no seu quintal? Você tinha? Então é por sua causa, tá? Que aconteceu isso. Não, ela não quer saber. Ela quer saber o seguinte, você precisa de uma cesta básica? Precisa? Está aqui, sua cesta básica. Tem uma Bíblia aqui dentro, eu quero que você leia essa Bíblia, porque Jesus te ama. Tragédias acontecem em todo lugar, mas aqui tem a Bíblia Sagrada. Leia o livro de João, você vai conhecer o amor de Deus, mesmo em meio à tragédia. Quem é essa? Ruth. E eu quero ajudar. Ruth chega em Belém. Olha que loucura. Olha isso, gente. Chega em Belém. Verso 2.
E Ruth, verso 2, capítulo 2, versículo 2, a Moabita disse a Noemi: deixa eu ir ao campo apanhar espigas de cevada, atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela, Noemi, disse: vai, minha filha. É o quarto tipo de gente, são as pessoas que se importam. As pessoas que dizem: ok, eu quero fazer alguma coisa. Deixa eu fazer alguma coisa. A nossa igreja participou de uma campanha, graças a Deus. Louvo a Deus pela vida de vocês. Nós não nos eximimos desse tipo de situação. Aí levantamos aí roupa, uma série de coisas aí. Participamos dessa campanha. Glória a Deus pelos que participaram e deram. Estamos agora, quando eu digo eu e o pastor Sidney, na verdade somos todos nós. Porque eu sou vocês. Eu represento vocês. Agora, se um ninguém como eu, uma igreja pequena nos Estados Unidos, conseguimos levantar 5.000 cestas básicas, o que um pastor aí de uma igreja de 1.000, 2.000 membros não poderia fazer, se ele se importasse? O que me alegra é o seguinte, é que a história que está sendo contada é a história de quem se importou, Ruth. Não é a história de quem não se importou. Você sabe por que não existe a história de Barnabé no livro de Atos? Barnabé era importante. Foi Barnabé que trouxe Paulo para o ministério. Sabiam disso? Barnabé foi o responsável por trazer Paulo para o ministério. Ok, então por que não tem a história de Barnabé no livro de Atos? Porque chegou um ponto que Barnabé desistiu. E Paulo continuou. Brigão, é verdade. Peitava os outros, é verdade. Ah, não vou andar com esse cara não, esse cara é um xarope. Mas o xarope continuou e foi até o fim, até ser decapitado, e o outro com feeling hurt, né? Sentimentos dodói, sumiu da história, porque a Bíblia não rastreia a história de quem desiste. A Bíblia só conta a história de quem persiste, de quem persevera, de quem continua. E outra coisa, de quem se importa. Levante a sua mão e diga comigo: eu me importo. O que eu posso fazer, pastor? Bom, número 1, você pode orar mesmo. Mesmo. Você pode orar pelo Rio Grande do Sul, orar por aquele povo. Oração ainda é a arma mais poderosa da igreja. A rainha da Escócia, na época de John Knox, o avivalista John Knox, a rainha da Escócia virou para o seu povo e disse assim: eu tenho mais medo da oração de John Knox do que do exército britânico invadindo a Escócia. A rainha. Tipo, não mexa com esse homem. Eu tenho mais medo da oração dele do que do exército britânico. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. Então você pode orar, de fato. Tirar um minuto, vai para um cantinho lá da sua casa, 1 minuto, e fala: Senhor, eu estou aqui por causa do Rio Grande do Sul. Quero te pedir, tenha misericórdia do Rio Grande do Sul. Senhor, salva, aproveita agora essa situação e salve vidas. Ore. Número 2, contribua. Nós precisamos ainda de 4.000 Bíblias. Cada Bíblia custa R$12. R$12. Eu dei o máximo que eu pude até agora, porque eu tenho severos limites, né? Eu trabalho com vocês aqui basicamente que por amor. Boa parte do que eu preciso para me manter caminhando vem de fora. Então, eu trabalho por amor, então eu tenho muitos limites, mas mesmo dentro desses limites, eu consegui, Deus me deu a graça de poder comprar aí várias Bíblias e participar e enviar. Você pode participar. Ah, pastor, mas essa Bíblia vai para a mão de traficante, essa Bíblia vai para a mão de prostituta, vai para a mão... Não importa. Essa Bíblia vai para a mão de seres humanos que antes da tragédia talvez nunca pararia para ler uma Bíblia, mas agora vai ler e vai comer ela de capa a capa, porque elas estão apavoradas com o que aconteceram e elas estão dispostas a abrir o coração para conhecer a Jesus.
Quem está me ouvindo? E eu quero encerrar agora aplicando o texto de Lucas. Dá um nozinho agora com o texto de Lucas. Jesus vira para o povo e fala assim: vocês estão achando que aquele pessoal que morreu naquela tragédia de Pilatos, você está achando que aquele pessoal era mais pecador do que o resto da cidade? Vocês estão enganados. Se vocês não se arrependerem, todos vão morrer. Aí ele fala: você está achando que aqueles 18 que morreram esmagados quando caiu a torre de Siloé, você está achando que eles eram piores do que os outros? Jesus fala: vocês estão enganados. Se vocês não se arrependerem, todos vão perecer. Ok, o que Jesus está dizendo então? Para a gente dar sentido a esta mensagem. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte: tragédias acontecem. O que você faz depois da tragédia é que faz a diferença. Ele está dizendo, Salomão disse: o sol nasce para todos. O sol nasce para os bons e para os maus. Salomão disse: a chuva cai para todos, cai para os bons e para os maus. Se tem um tsunami, meu filho, vai matar crente, não crente, criança e adultos. Tragédias acontecem. A questão é, o que fazer depois de uma tragédia? É isso que vai mudar a história das pessoas. Então, qual é o nosso exemplo na mensagem de hoje? Uma mocinha chamada... Começa com Ru, termina com Ti. Ruth. O exemplo da nossa mensagem hoje é uma mocinha chamada Ruth, que olhou para aquela situação, aquela devastação. Viuvinha, tadinha, ainda nova, e a sogra viúva, passando fome, necessidade, sem ter o que fazer, ou para onde ir, porque se Ruth não tomasse a decisão de ir para Belém, se Noemi não tivesse tomado a decisão de ir para Belém, Ruth não iria para Belém. Estão entendendo? Ruth não saberia o que fazer se Noemi não falasse: vou voltar para casa, vou voltar para Belém. Não estão entendendo? Mas ela olha para aquela situação e fala assim: opa, ou seja, a minha lealdade para com a minha sogra, que está passando por esse momento tão difícil, me impede de deixá-la sozinha. Então eu estou indo para Belém junto com ela. Aí Deus olha para aquilo ali e fala assim: essa moça é diferente. Eu vou recompensar esta moça. E ontem, na contagem do Homer, eu falei sobre isso, sobre quando Deus decide aumentar a sua colheita. Quando começa no capítulo 2 de Ruth, ela vai colher, né, mas só podia pegar o que caía no chão e tal. Aí Boaz se agrada dela e fala: deixa ela pegar no pé também, deixa. E outra coisa, quando vocês pegarem, deixa cair uns molhos no chão para ela pegar também. E no final do dia, ela colhe um efa. Um efa dava 22 litros. Ela colhe, debulha, porque você sabe que grão de trigo e de cevada é desse tamanhozinho. Ela debulha, depois que ela debulha tudo, diz o texto, deu um efa de grão de cevada, 22 litros. Sabe esses galões de água que a gente compra no mercado? O galão, quase 7 galões daquele, cheio de grão, que aquela moça colheu sozinha, andando pelos cantos, catando coisa do chão, e a Bíblia diz que que Boaz se agradou dela, e por isso ele mandou os funcionários ajudá-la. Ajude ela, deixa ela pegar, pode pegar no pé, pode pegar onde ela quiser, não tem problema. Ou seja, Deus decidiu aumentar a colheita desta moça por causa do coração desta moça. Não era uma moça com espírito de julgamento, de olhar para quem está passando por uma situação de miséria e falar: não, bem feito, isso é juízo. Vou dizer para vocês aqui uma coisa sem medo de errar e vou falar com temor, mas esse é o pior tipo de crente que existe. Pior tipo de crente é esse, que olha para a miséria do outro e tenta arrumar um jeito de explicar aquilo.
Ao invés de tirar a roupa do corpo e dar. Fala, tá aqui, se cobre aí, você saiu dessa água suja agora, toma isso aqui, veste. Depois vamos prover comida. E depois vamos prover Bíblia. Escute o que eu vou dizer para vocês. Nós vamos assistir, nos anos vindouros, o maior mover de Deus já registrado no Rio Grande do Sul. Porque nós teremos milhares e milhares de famílias com Bíblias em casa, em suas mãos, que nunca tiveram uma. E que talvez nunca teriam, se não fosse a queda da Torre de Siloé. Se não fosse a tragédia. Que Deus nos ajude a entender o que foi ministrado aqui hoje e que nós sejamos sempre uma igreja assim. Toda vez que você ouviu falar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tem uma família assim, tem uma família assado, tem isso, tem aquilo. É por isso que eu e a Zanda, a gente não se cansa. E olha, nós já tomamos tanta punhalada, gente. Nós já tomamos tanta punhalada de ingratidão, mas a gente não consegue mudar, porque o ingrato não vai mudar a minha natureza. O ingrato não tem o poder de mudar a minha natureza. Não tem. Eu continuarei sendo o que sou. Você continuará sendo o que você é, porque você pertence a Deus. Você é do Senhor. Digam graças a Deus. Coloque-se de pé nesta manhã ainda, não já tarde, e nós vamos orar pelo Rio Grande do Sul. Vamos ministrar às famílias, ministrar aos socorristas que estão lá e vamos declarar a intervenção de Deus. Vem cá, presbítero Telei, irmão Ronaldo. Vem cá rapidamente. Nós vamos fazer 3 orações aqui. Tá? A primeira oração é pelas famílias que perderam tudo ou perderam alguma coisa. Nós vamos levantar um clamor e orar a Deus por essas famílias, por essas pessoas, inclusive pessoas que ainda estão sendo resgatadas 20 e tantos dias depois. Porque a tragédia foi muito grande. Nós vamos orar por essas famílias. O Tele vai fazer essa oração. Eu vou pedir o irmão Ronaldo para orar a Deus pelos socorristas, os voluntários que estão lá trabalhando. Um deles é o pastor Sidney Vicente. Pastor Sidney, que está lá. Inclusive está nos representando, porque nós estamos trabalhando diretamente com ele. E depois eu vou postar no grupo da igreja o Pix para doação. Quem quiser doar diretamente para esse Pix, que é o Pix da Bíblia e o Pix das cestas básicas, você pode doar diretamente pelo Pix. E que, para quem não sabe, tem aplicativo aqui que você pode mandar Pix direto para o Brasil. Vocês sabem disso? Todo mundo sabe? Você pode mandar o Pix direto para o Brasil, você pode participar também. Então vamos orar pelos socorristas, pelos voluntários. E quando eles terminarem, eu vou levantar um clamor, vou orar pelo poder público, vou orar pelo Estado de um modo geral. E dessa forma nós vamos fazer a nossa parte nesta manhã, o nosso sacerdócio, abençoando aquele povo em nome de Jesus. Pode soltar uma adoração bem baixinho, bem suave, enquanto nós vamos orar. Levante a sua mão ao Senhor e vamos começar. Amado Deus e querido Pai, nós nesse momento, Senhor Jesus, estamos na Tua presença e cheios da Sua unção, e cheios de autoridades vindas do céu, através da separação de nosso presbitério e a unção vinda de Deus, nós declaramos no Seu nome vida em abundância para aquele povo que está sofrendo tanto por causa dessa desgraça, Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, debaixo das Suas mãos, que esse povo sinta o seu poder e receba a Tua glória e a Sua misericórdia. E nós sabemos, Pai, que sempre, antes de um grande avivamento, de um grande tremor do Senhor, há uma tragédia. Então nós declaramos, Pai, paz a esse povo e avivamento vindouros que serão decretados sobre esta cidade, sobre esse estado. Nós declaramos agora e sempre no Seu nome, Jesus. Amém. Deus abençoador, Tu que és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, é a Ti que nós agora colocamos
as nossas orações. Senhor, nós colocamos agora pastor Sidney, que deixou a sua família, tocado pelo teu Espírito Santo, para voluntariamente ajudar a todos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Sede também, Senhor, com os socorristas, com as pessoas voluntárias, que não importa, estão retirando seres humanos, animais, pessoas na maior dificuldade, mas nós sabemos que o maior socorro vem de Ti. Renove as forças deles, Senhor. Renove realmente para que eles possam estar firmes para ajudar ao nosso próximo. Obrigado, Senhor, e que nós estejamos sempre orando, porque nós Te pedimos por todos eles, em o nome do autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor, eu coloco o estado do Rio Grande do Sul nas Tuas mãos. Aquele território, aquela geografia imensa, tão bela, Senhor, com belezas naturais, com cachoeiras, com rios, com tanta coisa bela, Senhor, fazendo fronteira com os países do Sul, uma região onde o Evangelho pode florescer, pode prosperar, pode alcançar rincões, lugares distantes, fazendas, famílias, cidades inteiras, mas que vem sendo resistido por forças das trevas, mas que agora, Senhor, se abre uma oportunidade, porque diante de tragédias que podem acontecer em qualquer lugar, o coração do ser humano se abre para ouvir a palavra do Evangelho, ouvir falar do Teu amor. Senhor, nós oramos pelo Estado, tenha misericórdia do Estado do Rio Grande do Sul, Senhor. Pai querido, sopra o Teu Espírito sobre aquelas terras, sopra o Teu Espírito naquelas casas, naquelas famílias, Senhor, produzindo uma onda de salvação naquele lugar, de tal forma que a história do Estado do Rio Grande do Sul mude no futuro, que possamos contar daqui a 20, 30, 50 anos, essa história de uma forma muito diferente, para a glória do Teu santo nome, porque o Senhor veio salvar, o Senhor não veio destruir, o Senhor veio salvar o que se havia perdido, e nós clamamos por salvação. Salve o que está perdido, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos pelo poder público, tem misericórdia do Estado, Senhor. Pai, ajuda as pessoas a elegerem políticos corretos, decentes ou o mais decentes possível, Senhor. Pai, expurga da política brasileira esses carrapatos, esses sanguessugas que só estão lá para roubar, desviar verbas, roubar o povo, incompetentes. Nós abençoamos para que haja mudança, Senhor, na política brasileira. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo por Pernambuco, pelo Maranhão e qualquer outro lugar no país que esteja passando por risco de algo desta magnitude. Tenha misericórdia. Abre os olhos dos governantes locais. Ajuda o povo brasileiro. Tem misericórdia do Brasil, a nação que o Senhor tem amado por tantos anos, porque o Senhor é um Deus bom e um Deus misericordioso. Pai, faça de mim, diga comigo, Senhor, faça de mim alguém como Ruth, que se importa, que realmente se importa, Senhor. Me ajude a fazer a minha parte, para tirar as pessoas do seu sofrimento, para amenizar o sofrimento do máximo de pessoas possível. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos dar um aplauso ao Senhor em gratidão a Ele pela sua bondade e pela sua misericórdia. Graças a Deus. Podem se assentar.